sou o professor Magnum, sejam bem-vindos à sala de aula invertida. Aqui a transformação começa antes da aula, mas a reação acontece em sala. E hoje a gente vai falar desse cara especial que está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, que é o carbono. Hoje a gente começa a falar sobre a química do carbono, que é a base da química orgânica. Responde aí rapidinho para mim. O que todas essas coisas têm em comum? Gasolina, plástico, medicamento, açúcar, álcool e alimentos. Pois é, todos eles contêm carbono na sua composição. O carbono, vocês já devem conhecer ele é um elemento químico. Ele está lá na tabela periódica, tem o número atômico 6. Isso significa que ele é o sexto elemento da tabela periódica e também significa que ele tem 6 prótons. Está lá no grupo 14 da tabela periódica, possui 4 elétrons na camada de valência. Isso permite ele fazer 4 ligações químicas. Mas 4 ligações químicas têm outros elementos que também são capazes de fazer. O que torna o carbono diferente e único são essas 3 capacidades dele aqui, ó. Realizar 4 ligações químicas simultâneas, formar cadeias longas e estáveis com outros carbonos e ligar a si mesmo, formando substâncias apenas de carbono de diversas formas, como por exemplo o grafite, o grafeno e até o diamante. Todos eles são compostos apenas por carbono, mas têm uma estrutura bem diferente, o que confere propriedades igualmente diferentes a eles. Por que o carbono é tão especial? A capacidade que o carbono tem de se ligar de diferentes formas explica a enorme variedade que a gente tem de compostos derivados dele, compostos de carbono. A gente tem catalogado mais de 10 milhões de compostos orgânicos conhecidos, ok? Para a gente falar um pouquinho sobre a estrutura, cadeia linear. Então o carbono pode formar uma cadeia linear, que é como se fosse uma fila, um carbono ligado no outro, formando uma sequência. Pode ser mais ou menos longa. A gente pode também ter a formação de cadeia ramificada, que é como se fosse pegar essa molécula de carbonos alinhados e colocar ramos, galhos, saindo dele. Aí a gente chama essa estrutura de estrutura ramificada ou cadeia ramificada. A gente tem também a cadeia cíclica, que é quando a gente junta as duas pontas e une. Aí a gente tem uma cadeia de carbono cíclica. O que é então a química orgânica? É a área da química que estuda essencialmente os compostos feitos de carbono. Antigamente a gente acreditava, ou os cientistas acreditavam, porque eu não sou tão antigo assim, que os compostos orgânicos eles eram exclusivamente feitos a partir de processos naturais, e por isso veio o nome orgânica. Hoje a gente já sabe que eles podem ser sintetizados em laboratório, ok? Mas presta atenção porque nem tudo que tem carbono é substância orgânica. Aqui a gente traz algumas exceções para vocês. O gás carbônico, ele pode ser produzido através da respiração celular, da respiração de seres vivos, mas também através da queima de combustíveis fósseis. E apesar de ter carbono, ele é considerado como uma substância inorgânica, assim como o monóxido de carbono, que é um gás tóxico, resultante também da combustão, mas aí da combustão incompleta. Presente na fumaça de carros e incêndios, ele também é um composto inorgânico. Carbonatos e bicarbonatos, como o carbonato de cálcio ou o bicarbonato de sódio, igualmente estão lá no grupo dos compostos inorgânicos. Onde é que nós encontramos compostos orgânicos então? Nos alimentos, como eu disse para vocês. Esse foi o primeiro lugar onde foram encontrados compostos orgânicos. A gente tem aí como exemplos proteínas, carboidratos, gorduras, vários compostos orgânicos essenciais para a vida. Os combustíveis, né? A gente tem os combustíveis fósseis, os combustíveis naturais também, como a madeira, o papel, mas todos eles têm compostos de carbono, ok? Vocês sabem que a gasolina ela é derivada de petróleo, o diesel também é derivado de petróleo, o etanol a gente obtém por processos naturais, mas que todos eles têm em comum é que são combustíveis, são usados como fonte de energia e são compostos orgânicos. Medicamentos, a maioria dos remédios, como por exemplo aspirina, antibióticos, são moléculas orgânicas sintetizadas em laboratório. Então,
a gente sintetiza essas moléculas e aí a gente tem a indústria de medicamentos utilizando fortemente compostos orgânicos também. A indústria dos cosméticos, cremes, shampoos, perfumes, eles contêm ésteres e álcoois, além de outros compostos orgânicos também. Exemplos do dia a dia aqui de como a gente usa esses compostos. Falei para vocês, né, os combustíveis que servem para liberar energia reagem com oxigênio. Então a gente está falando de uma reação ali acontecendo com substâncias orgânicas. Materiais sintéticos como plástico, nylon, poliéster são polímeros orgânicos criados artificialmente. Processos biológicos, e aí a gente vai ter DNA, proteínas, hormônios, todos eles são compostos orgânicos. Os medicamentos, como eu já citei, paracetamol, penicilina, a síntese desses remédios é um dos maiores campos de estudo da química orgânica. Mais para frente, nas próximas aulas, o que a gente vai estudar? Alguns grupos de compostos orgânicos, os hidrocarbonetos, que são formados apenas por carbono e hidrogênio, e outras funções orgânicas, como por exemplo os álcoois, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, cetonas e compostos nitrogenados. A gente vai analisar também a reatividade desses materiais e também a forma como a gente faz para sintetizar essas substâncias. Além disso, a gente vai ver na prática, né, através dos nossos experimentos, como a gente pode observar propriedades desses compostos orgânicos. Desafio para a próxima aula fica aí para vocês encontrarem na rotina de vocês 5 produtos que vocês acreditam que contêm compostos orgânicos. Vocês vão observar, analisar os rótulos, anotar 5 produtos escolhidos e dar uma breve justificativa, trazendo na próxima aula suas descobertas. A gente vai usar isso para discutir em sala de aula tudo o que a gente conversou até agora sobre química orgânica. Fechou? Tchau e até a próxima aula.